Hoje nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus e é importante porque a gente vai precisar entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente, amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos 12. Romanos 12, deixei até marcado aqui. Queridos, hoje nós... 12:1, se puder projetar também. Hoje nós vamos falar acerca da vontade de Deus, amém? Porque quando nós estamos na caminhada com Cristo, nós às vezes temos algumas dificuldades de entender o que é a vontade de Deus para a nossa vida, amém? E a vontade de Deus para a nossa vida nada mais é do que a palavra dele revela a nós, amém? A vontade de Deus para a nossa vida não é aquilo que nós achamos que é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nossas vidas é a vontade dele, amém? E para que isso fique claro hoje, nós vamos ler alguns textos e nós vamos principalmente ficar aqui como texto base de Romanos 12, e eu quero convidar você a ler junto comigo. A versão que está ali é Almeida, né? Não, é NVI. Pode ser. Vamos ler junto? Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pode passar, para que todo mundo acompanhe junto na mesma versão. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Próximo, o 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros um dos outros, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usada no serviço. Se é ensino, seja exercida no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera com zelo, o que usa de misericórdia, com alegria, o 9. O amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E o 13, socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Até aí está ótimo. Queridos, que nós temos que fazer a vontade de Deus, nós já sabemos, amém? Todos nós já sabemos que precisamos fazer a vontade de Deus. Agora a gente precisa entender o que é a vontade de Deus. Porque se é necessário que a gente faça a vontade dele, nada mais justo do que a gente entenda aquilo que a gente está fazendo. Aquilo que nós fazemos sem conhecimento, nós não estamos fazendo da forma correta. E fazer o que é certo da forma incorreta, não é correto. Fazer o que é incorreto da forma correta, também não é correto. É necessário que a gente faça o que é correto da forma correta. Então, o que é viver essa vontade de Deus? Porque quando nós paramos para refletir no nosso dia a dia, nós olhamos e falamos, talvez a vontade de Deus seja eu entrar nesse trabalho e trabalhar assim.
Talvez a vontade de Deus seja eu ir para esse lugar e viver assim. Talvez a vontade de Deus seja eu acordar horário tal e viver dessa forma. Mas o que a palavra de Deus vai nos ensinar hoje é que a vontade de Deus requer algumas coisas de nós. E a primeira coisa que a vontade de Deus requer nas nossas vidas é que nós nos entreguemos totalmente a Ele. O primeiro passo para quem quer viver a vontade de Deus é dar o passo da entrega total ao Senhor. Não tem como viver a vontade de Deus se antes a gente não se entregar para Ele completamente. O Fabrini falou aqui no domingo que é impossível você morrer por aquilo que você não ama. É uma verdade ou não é? É uma verdade ou não é, pessoal? É uma verdade. Não morremos por aquilo que não amamos. Sabe, se alguém um dia chegar e colocar a vida do meu filho em risco, meu irmão, ele vai ter que me derrubar primeiro, porque enquanto eu tiver consciência, vida e força, eu não vou permitir. Por quê? Porque é o maior amor da minha vida. A mesma coisa com a minha esposa. Se algum dia eu perceber que ela está em situação de risco, vai ter que ir primeiro eu, né? Talvez eu não consiga combater, mas que eu vou tentar, eu vou, né? Porque eu sou magrinho e tal, sou... Mas que eu vou tentar, eu vou. Por quê? Porque eu os amo. E eu dou a minha vida por eles. Porque esse é meu papel como cabeça do meu lar, como servo do Senhor, e esse é o meu primeiro ministério: cuidar e honrar e proteger e zelar pela minha família. Então, se eu morro pela minha família, significa que eu amo. Agora, pelo Senhor não é diferente. Se não amar a Deus de forma integral na nossa vida, nós não temos capacidade de nos entregarmos completamente a Ele. Não tem jeito. Não tem corte de caminho. Não tem outra forma de nos entregarmos a Deus, senão o amando e nos entregando a Ele de todo o nosso coração. Porque, eu até anotei aqui, Deus não está interessado naquilo que a gente vai entregar para Ele. Deus não está interessado naquilo que a gente vai... Irmão, Deus quer a gente por completo. Deus quer o nosso coração por completo. Deus está interessado em nos ter por inteiro, sabe? E amá-lo de todo o coração a ponto de que nada mais importe. Porque Ele é suficiente. Amém? Então, o culto genuíno é essa entrega verdadeira. Então, se você gosta de anotar, anote. O primeiro passo para quem quer viver a vontade de Deus é se entregar a Ele completamente. Eu até anotei aqui, se entregar a Deus é devolver a Ele o direito de governar o que já era dele. Se entregar a Deus é devolver a Ele o direito de governar o que já era dele. O ápice da entrega é a união nossa com Cristo, a ponto de uma profundidade que a nossa identidade se confunda com a identidade de Cristo. Ah, meu irmão, é ser um com Cristo, sabe? É se entregar totalmente a Ele, a ponto de a nossa identidade ser confundida com a identidade de Cristo. Sabe o que é isso? É os lugares onde você chegar, é o lugar onde você trabalha, é o lugar onde você frequenta, é o lugar onde você senta para comer. Você vai refletir a glória do Pai, porque você e Ele vivem em uma conexão tão profunda de que a identidade de vocês é confundida. Amém? Tá comigo aí, gente? Amém? Vai ficar legal. Vai ficar legal, calma. Eu quero convidar vocês a abrir Gálatas 2:20, se puder projetar aqui. Se você não quiser abrir, a gente vai projetar. Porque nós vamos, nesse texto, entender um pouquinho mais do que é essa entrega. Hoje tá legal que a gente tem bastante tempo, né? A gente tem mais de uma hora. Não, desde a hora que eu comecei tinha um pouco menos. Tem uma horinha, então tá legal. Gálatas 2:20. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em... E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por
Aleluia! Glória a Deus! Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Já não sou mais eu, já não é minhas vontades, mas é a vontade do Pai que está em mim, a identidade do Pai que está em mim, as características do Pai que está em mim, porque eu conheço, eu amo. Mas será que eu conheço? Eu posso falar aqui para vocês que se eu colocar o Heitor lá do lado de fora da calçada e eu gritar, Heitor, ou eu não preciso nem falar o nome dele, eu falar, filho, ele já vai saber que é o pai dele chamando. Sabe o que é isso, irmãos? Relacionamento, intimidade. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você vai passar a ouvir a voz de Deus, você vai passar a entender que é Cristo falando com você, quando você estiver no nível de intimidade tão profundo com Ele, que quando Ele sussurrar no seu ouvido, não haverá dúvidas que é Ele falando. Amém? Você quer viver isso? Amém? Quer viver ou não? Tá todo mundo cansado, de semana é difícil, né, irmãos? Eu também sei que é isso. Olha essa olheira aqui, ó, tá vendo? A gente dorme pouco, acorda cedo, mas pela graça de Deus nós estamos aqui, amém? Então, se entregar integralmente a Deus. Jesus amado. Tá, agora eu entendi, Fabrinho, dá umas travadas aqui. Esse é o primeiro passo de quem quer viver a vontade de Deus. Amém? Agora, se eu já sei que viver a vontade de Deus é me entregar completamente a Ele, amém. Eu vou usar disso agora e vou aplicar isso na minha vida. Agora, se Cristo e eu, nós somos um, nós nos relacionamos, eu carrego a identidade de Cristo, Cristo está em mim, aonde eu chego as pessoas sabem o Deus a que eu sirvo. A minha vontade já não é a que vence, a vontade de Cristo então passa a ser a minha vontade, porque eu vivo a vontade dele. Se eu vivo a vontade dele, o segundo ponto aqui é, eu rompo com todo o sistema. Eu vou falar de novo. Se Cristo vive em mim, se eu me entrego completamente a Deus, se eu vivo em integralidade com Ele, agora foi, hein, Priscila, agora foi, integralidade com Ele. Se eu e Ele, se nós somos um, eu rompo com o sistema. Ah, Lucas, o que é romper com o sistema? Nós não nos moldaremos às coisas deste mundo. Amém? Querido, romper com o sistema é mais do que necessário. Eu digo, é fundamental para viver a vontade de Cristo em nossas vidas. Meu irmão, você vai ter que romper. Você vai ter que deixar. Não tem jeito não, viu, Will? Tem que largar, meu irmão. Sabe a dependência disso? Vai ter que viver na dependência de Deus. Mas você vai ter que romper com o sistema. A sua conta pode zerar. Acabou o dinheiro. Seu carro pode quebrar no momento mais difícil, como o Fabrinho falou ali. Mas você vai ter que viver na dependência dele. Você vai ter que viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela vai exigir da gente uma postura diferente. A vontade de Deus vai exigir uma postura diferente nos lugares onde eu chegar. A vontade de Deus vai exigir uma postura diferente no trato com a minha família. A vontade de Deus vai exigir uma postura diferente minha no trânsito. A vontade de Deus vai exigir uma postura diferente minha em todos os lugares que eu chegar. Sabe por quê? Porque eu não sou comprado e vendido ao sistema. Sabe o que é o sistema? É o mundo. E aqui o mundo não é um mundo criado por Deus, mas é um mundo entregue às suas vontades, entregue aos seus prazeres. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o pior castigo de Deus não é Ele vir sobre você com dor, com... Não, meu irmão. O pior castigo de Deus na nossa vida é Ele nos deixar viver as nossas vontades. E aí você vai começar a fazer o que você quer. Você vai começar a andar nos lugares que você quer andar. Você vai começar
a fazer coisas que, sabe, você tem desejo. Você vai começar a viver pela sua vontade, pela sua carne. É ruim, né, morte? Porque o salário do pecado é a morte. Você vai precisar romper com o sistema. Todo mundo é igual, você não precisa ser todo mundo. Minha mãe falava isso, né? Ô mãe, mas você não é todo mundo. Ô mãe, todo mundo vai. Você não é? Hoje eu falo isso pro Heitor. Não falo não, brincadeira, porque ele ainda não... Eu vou falar. Porque minha mãe sempre falou isso. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Mas todo mundo tem. Você não é todo mundo. Ô, meu irmão, mas o homem lá fora está vivendo melhor que eu aqui na igreja. Você não é o homem, você não é todo mundo, irmão. Mas o pessoal no mundo, todo mundo está lá vivendo, trocando de carro todo ano, na melhor casa. E eu aqui vivendo a vontade de Deus, passando o que eu estou passando. Você não é todo mundo. É melhor passar a vida inteira em sofrimento, em pagar o preço com Cristo, meu irmão, do que viver uma vida abundante, longe dele, e no final de tudo isso, você ser entregue ao lago de fogo eterno. E quando a gente fala de eternidade, a gente não está falando de um negócio que vai durar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. É eternidade. Você e eu, nós não somos todo mundo. Coloca para mim 1 João 2. Nós vamos ler 1 João 2, do 15 ao 17. Não precisa abrir, vamos ler junto ali. Até para a gente ganhar tempo. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Aleluia! Vale a pena, irmão, fazer a vontade de Deus. Sim ou sim, irmãos? Vale a pena viver a vontade de Deus. Você vai precisar romper com o sistema. Você vai precisar abdicar das suas vontades. Você vai precisar dizer não em momentos oportunos. Você vai falar, se for necessário isso, eu não vou, eu não faço, porque eu tenho a identidade de Cristo comigo. E aí a pergunta, eu lembro que quando eu cuidava dos jovens lá, às vezes o pessoal vinha conversar e o pessoal falava assim, ô Lucas, mas... como que eu faço? Porque eu estou lá diante da situação e eu olho assim, eu falo, não tem como, eu não vou existir. Eu falo assim, você se pergunta se Jesus, no seu lugar, faria o que você está pensando em fazer. Você traz Jesus para a cena. E aí você se pergunta, ele faria isso? E eu tenho certeza que a sua opinião vai mudar. É isso, meu irmão. Tem que romper com o sistema, tem que dizer não, tem que ser fiel a Deus, amém? Abre lá em Tiago 4:4 agora, Will, por favor. A gente já vai terminar, mas é importante a gente ler os textos para que fique claro. Amém. Tiago 4:4, isso. Infiéis, presta atenção, infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de... Se você não romper com o sistema, você vai se tornar inimigo de Deus. Ô Lucas, mas eu não posso ter amizades do mundo? Aqui eu nem estou falando de amizades de forma direta, né? Aqui eu nem estou... Mas cabe também. Porque tem lugares que não é mais para você. Tem lugares que não é mais para mim. Tem lugares que não é para nós. Então hoje você tem uma escolha a fazer. Tá tudo bem. O Senhor não está falando que você é proibido de fazer as suas vontades e seguir e não romper com o sistema. Você não é obrigado a fazer isso, mas Ele deixa bem claro.
Se você quiser ser amigo do mundo, você se torna meu inimigo. Ah, meu irmão, eu acho que é bom a gente repensar. Eu não gostaria de ser inimigo de Deus. Amém? Cabe a reflexão? Cabe ou não? É importante sermos fiéis a Deus. Agora, entendemos então que fazer a vontade de Deus é me entregar totalmente a Ele. Fazer a vontade de Deus, se me requer eu me entregar a Ele, também me requer eu romper com o sistema, eu romper com o mundo, amém? Se nós entendemos isso, agora nós temos um terceiro passo. Se eu me entrego totalmente a Deus, se eu rompo com o mundo, e se eu quero viver plenamente a vontade de Deus, não tem outro caminho senão pela palavra de Deus. Meu irmão, você pode até discordar do que eu vou falar, eu não estou nem aí se você vai concordar ou não, porque no final das contas não é isso que importa. Mas é duro um cristão que está 15, 20, 30 anos no caminho do Senhor, que não tem apetite pela palavra dele. Querido, tem alguma coisa errada. Se você não pega a palavra de Deus, se você não tem interesse em meditar na palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Querido, você tem que ter paixão por aquilo que o seu mestre ensinou. Ah, o que é que eu sou evangélico? Já leu o evangelho? Não. O que é o evangelho? Eu não sei o que é o evangelho. Quais são os textos que compõem o evangelho? Eu não sei. Irmão, isso aqui não é teologia, queridos. Isso aqui é vida de relacionamento com Deus. Não tem outra forma de nos tornarmos um com Cristo, romper com o sistema, se nós não tivermos nos amparado na palavra de Deus. Isso aqui não vai adiantar eu chegar aqui numa quarta, eu chegar aqui no domingo e ler o que está passando aqui e ir embora, me sentir recarregado e ir para a próxima semana. Eu tenho que me relacionar continuamente. Porque a palavra de Deus nos ensina, ou você transiciona, ou você avança, ou então você rompe. Ah, não tem outro caminho. É urgente que nos apeguemos a entender e aprender sobre a palavra de Deus. É nós, meu irmão, não é você, não é aquele, somos nós. Não tem outra forma, meu querido, de nós vivermos isso se não estivermos desejosos aí pela palavra de Deus. Agora, tem um outro lado também. Você se permitir aprender. Porque tem um cara também que, eu já conheço tudo, irmão, eu sou 25 anos na igreja, eu já sou calejado. Aí chega um irmãozinho aqui que se converteu há pouco tempo e o Senhor traz uma palavra de Deus através da vida dele. E você está fechado ao aprendizado. Não, meu irmão. Você tem que se permitir aprender. E isso passa por uma mudança de mente. Deus quer que a gente mude a nossa vida e mude o nosso jeito de pensar. Vamos lá ler o 3 de novo, de Romanos 12? Não precisa projetar, não. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de vocês. É o 3? Acho que eu li errado. Desculpa, irmãos, é o 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação da nossa mente vem através da palavra. Nós precisamos ter uma mente transformada em Cristo. Nós não podemos nos mover pela emoção. Nós temos que agir com racionalidade. O que nós estamos vendo hoje na sociedade, no meio cristão, no meio evangélico, é muito ritual, é muito mover
mas nós estamos vendo pouco a palavra de Deus sendo ensinada à luz das Escrituras. E não tem como nós vivermos a vontade de Deus se não nos deixarmos aprender pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia em casa. Fale para o Senhor: Pai, traga revelações. Esclarece esse texto para mim, Senhor. Convida o Senhor para estar do seu lado. O Senhor tem muito a nos ensinar, meus irmãos. Amém? Amém? Você ainda está feliz? Quem leva Deus a sério, estuda a Bíblia. Parece escola bíblica dominical agora, né? Eu vivi na escola bíblica, eu fui criado na escola bíblica dominical. Então, quem leva as coisas de Deus a sério precisa amar as Escrituras. Precisa amar a Bíblia. Amém? Mas vamos lá, porque nós temos um quarto passo aqui para quem quer viver a vontade de Deus. Então vamos lá, recapitular. Para ser bem didático. É necessário que nos entreguemos completamente a Deus, amém? É necessário que a gente rompa com o sistema, não viva as nossas vontades e outrora a gente viva a vontade de Deus. Que a gente abdique os nossos prazeres, abdique as nossas vontades e viva a vontade do Pai. O terceiro passo, para que tudo isso aconteça, é necessário que a gente tenha uma mente renovada. E para ter uma mente renovada, é necessário que a gente leia a palavra. E o quarto passo para quem quer viver a vontade de Deus é descobrir o caminho do serviço. Ah, Lucas, aí é complicado, né? Eu tenho a minha casa para cuidar, é difícil para eu me dedicar aos trabalhos do Senhor na igreja. É tão correria para mim, é tão corrido, eu não consigo, não vai dar. Para você é fácil. Eu não consigo, meu irmão. Descobrir o caminho do serviço em Cristo é parte de viver a vontade dele. Vamos lá, ler o 3. Agora sim, do 3 ao 8. Você consegue por aí, Will? Por que o serviço é tão importante? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês entre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Próximo. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e temos os membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Nós precisamos viver o serviço para viver a vontade do Senhor. E viver o serviço, irmão, não é fácil. Porque servir é você se entregar para atender as necessidades do outro. Se entregar para atender as necessidades do outro não é fácil. Você vai ter que pisar no seu ego. Você vai ter que olhar em alguns momentos e falar assim: pô, mas é o Fabrini que está aqui com o microfone. É a Adriana que está aqui com o microfone. É o Bill que está aqui com o microfone. Eu nem apareço. É isso que é o serviço, irmão. É servir onde ninguém está vendo. É fazer o que poucos querem fazer. Servir a Deus é parte de viver a vontade dele. O serviço é parte de viver a vontade dele.
Então Jesus nos chama a caminhos opostos à realização das nossas vontades. Servir as necessidades dos outros, os dons são feitos para isso, foram feitos para isso. E aqui para encerrar, que eu anotei, para que você saia daqui hoje entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu coloquei assim: somente com sacrifícios, renúncias e mudanças práticas experimentaremos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, hoje o Senhor trouxe aos nossos corações que nós devemos nos entregar a Ele de coração e por completo. Romper com o sistema e contrário àquilo que o mundo diz ser o correto. Ter uma mudança de mente, amar a palavra de Deus e amar o serviço de Cristo. Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja fazendo, ame o serviço de Cristo, meus irmãos. Fica de pé no seu lugar. Que você hoje entenda que você é muito especial para Deus. Porque aqui nós temos pouquíssimas pessoas. E a palavra do Senhor, antes de ser trazida para a igreja, ela fala com quem vai ministrar. Mas nós precisamos fazer a vontade de Deus. É imediato fazer a vontade de Deus. Servir a Deus é urgente. Se você não sabia o que é fazer e viver a vontade de Deus, agora você sabe. E se você sabe, você não é mais um leigo. Você agora é conhecedor. E tudo aquilo que você conhece e você não pratica, você assume a responsabilidade. Então, meu conselho para você hoje, e o que a palavra traz é, irmãos, vamos viver a vontade de Deus, amém? Queridos, nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Há quanto tempo nós estamos ouvindo falar que o Senhor está voltando? Mas o nosso erro é achar que o Senhor está voltando somente, o céu vai se abrir, tal. Queridos, você pode morrer amanhã, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a pouco. E a partir do momento que fechamos os nossos olhos, suspiramos o último fôlego da vida, não dá tempo mais de fazer nada. O Senhor voltou para mim. É urgente que a gente se converta, É urgente que a gente ame a Cristo com todo o nosso coração. Sabe, meus irmãos? A ponto de que tudo perca o valor. Tudo vai perder o valor. Nada mais vai importar. Porque eu amo viver a vontade de Deus.